Nos últimos anos, como eu disse, no Brasil nós temos algumas legislações que tocam nos direitos, na verdade propõem direitos, né, para as crianças com autismo e suas famílias. Como é que você vê esses avanços? A gente tem caminhado bem? Tem muita coisa ainda para construir nessa área? Como é que você avalia? Olha, a gente tem conseguido muitos avanços, mas ainda precisa lutar mais, porque não é só a aprovação da lei e é uma luta, né? Toda uma luta, todo um movimento social até que a gente consiga ter aquele direito. Mas muitas vezes, quando a gente, na prática, vai acionar esse direito, também, às vezes, existe uma dificuldade, sabe? Uma dificuldade colocada que não deveria ocorrer. Sim. Como, por exemplo, a questão do acesso a atendimento prioritário. Uhum. Se uma pessoa com deficiência ela tem direito a acesso prioritário numa fila, é porque ela precisa. Sim. Se ela tem direito a um estacionamento especial, é porque ela precisa. Mas muitas vezes é lido pelas pessoas como um privilégio. Dessa forma, às vezes, quando você tenta utilizar esse direito, usufruir desse direito, às vezes a gente tem que lidar com muita cara feia, com muita piadinha, com muitas coisas desagradáveis. E isso não é só num ambiente público, com pessoas do dia a dia, às vezes no acesso a direitos em instituições. Como, por exemplo, hoje, as escolas elas não podem proibir a matrícula da criança autista. Não podem recusar. Sim. Mas ainda assim acontece um fenômeno que é quando o pai, a mãe, ela vai conhecer uma escola, é apresentada a escola, você é muito bem recebido, mas quando você fala que a criança tem autismo, às vezes acontece da escola dizer, então, eu não tenho certeza se tem vaga, vou fazer o seguinte, depois eu entro em contato com você, tá? Não vai entrar em contato. Acontece. Um outro fenômeno também que acontece bastante é a escola aceitar fazer a matrícula da criança, mas também não se movimentar no sentido de adaptar o ensino, porque é necessário. A criança autista, ela está ali numa sala regular, só que é necessário algumas adaptações. E, às vezes, não existe essa adaptação. Então, a criança acaba não acompanhando o ensino e isso acaba caindo na conta do autismo. Ele não aprende porque ele é autista. Ele não aprende porque o ensino ele não está adaptado às necessidades daquela pessoa. Como é que, aproveitando isso e voltando à questão do seu adolescente, eu ia dizer da sua criança, do seu adolescente, como é que tem sido a trajetória escolar do seu filho? Olha, na infância eu tive a sorte de nosso caminho cruzar com uma professora, o Edela, guardo no coração para sempre, que ela acolheu, ela adotou meu filho de um jeito, e a diretoria, a escola também, que ele se desenvolveu muito, sabe? Antes do diagnóstico, a gente já tinha uma comunicação muito boa, a gente tinha esse contato, e é muito importante quando tem essa comunicação aberta entre a escola e a família, entre a família e os terapeutas, entre os terapeutas e a escola, porque quanto mais integradas são essas intervenções, maximiza, sabe, os resultados. É diferente de uma intervenção que é focada apenas na clínica, ou apenas na escola, ou apenas no ambiente familiar. Quando você integra tudo isso, maximiza os resultados. Então, ele teve muita sorte. Porém, por exemplo, da pré-adolescência para a adolescência já foi um pouco mais difícil, porque foi época de isolamento social, aulas online. Tudo ficou online, até inclusive o acompanhamento. Eu tive que dar esse suporte com ele, com auxiliar, né, em casa, a aplicar as atividades, a questão da rotina, e aí depois teve a readaptação para o ambiente escolar, que foi muito difícil. Na verdade, foi difícil, acho que para a maioria das crianças, sabe? Mas para os autistas teve um quê a mais, porque ele já tem essa dificuldade de adaptação, já tem essa questão de um lugar diferente, movimentação de pessoas, barulho, sabe? Então, foi bem difícil. Também eu precisei mudar ele de escola. Foi bem complicado. Mas, assim, diferente de quando ele era criança para quando ele é adolescente agora,
a diferença mais notável é com relação à socialização. Porque na fase da adolescência, meio que tem um refinamento, sabe, dessa interação social. Sim. Os adolescentes, eles são mais seletivos, eles se juntam em grupos, que têm coisas em comum. Afinidades. E nesse sentido, às vezes, o autista, ele tem interesses muito restritos, acaba dificultando. Se ele não encontra um grupo ou um colega que tenha um gosto parecido com o dele, é um pouco difícil. Também tem a questão das habilidades sociais com relação à conversa. Trazendo para a vivência, mim com meu filho, volume de voz, saber iniciar uma conversa, saber ter aquele jogo, sabe, entre parar para ouvir, voltar a falar, encerrar, mudar de assunto, sabe? Isso tudo é uma interação muito complexa que para uma pessoa autista é bem difícil, sabe? Considerando também que cada pessoa é diferente, cada pessoa vai ter o seu nível de dificuldade, mas em si a questão da socialização, ela é muito presente, sabe? Para as pessoas autistas. E também tem um quê a mais, que é a questão da ingenuidade. Sim. A pessoa autista, muitas vezes, como ela não consegue captar esses sinais sutis de interação social, ela é uma vítima muito fácil para o bullying. Sim. Então, é uma coisa que a escola tem que estar sempre de olho, a família tem que estar sempre em cima, a gente tem que estar sempre orientando, porque muitas vezes ele não consegue diferenciar o que é uma brincadeira do que é uma agressão. Isso mesmo. Isso que você está falando só reforça a necessidade crescente que a gente tem de inserir psicólogos e psicólogas nos espaços escolares, né? A psicologia, historicamente, esteve distante desses espaços, principalmente no âmbito público, né? Nas escolas privadas, elas sempre contaram com a presença de psicólogos, embora num modelo mais, digamos, do ambulatório. O psicólogo sempre foi aquele que resolvia problemas, né? Apagava incêndios. Embora, Josi, a gente está vendo atualmente um movimento maior, né, de inserção de psicólogos atuando no âmbito público, né? Eu sou um exemplo disso e isso é muito bom porque a gente trabalha com psicoeducação o tempo todo, tocando em questões como essa que você falou, sobre a prevenção do bullying contra crianças com deficiência como um todo e também contra crianças com autismo. Mas, Josi, deixa eu voltar um pouquinho sobre a questão dos avanços na legislação, porque você fez uma colocação bem interessante, porque pelo que eu entendi, o que você colocou foi assim: temos muita coisa para celebrar, temos avanços legislativos importantes no Brasil, mas a conscientização da população parece que não acompanha isso. Exatamente. Né? A gente tem a impressão que a gente avança nas leis, concede direitos a essa população, mas a cabeça das pessoas não muda no mesmo ritmo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, José, super difícil. Se vira nos 30 aí para responder. Como é que a gente trabalha, então? Como psicóloga, quais são as estratégias que você considera mais importantes para intervir aí? Não é na letra da lei, que é super importante, mas o que é que a gente faz para criar novas subjetividades, uma nova consciência nas pessoas? Essa é a parte mais difícil. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É uma pergunta de 1 milhão, porque é muito difícil você mudar um padrão de pensamento, um padrão cultural, uma crença que ela já vem de muitos anos, de muitas décadas. Porque, por exemplo, hoje a gente ouve muito assim: nossa, hoje em dia tudo é autismo, na minha época não tinha isso. Na sua época tinha, só que o autista ele estava dentro do manicômio. Sim. Trancado em casa, escondido. Perfeito. Sem acesso. Não frequentava escola, não frequentava shopping, não frequentava cinema, não frequentava praça de alimentação. A diferença é que essas pessoas agora estão frequentando locais públicos. E
o ideal é que isso cada vez mais aumente, que isso cada vez mais seja presente e que a gente possa ocupar cada vez, além de lugares públicos, ocupar mídia, falar sobre o assunto em todos os lugares, falar com os pequenos é importante e falar também com os adultos, porque muitas vezes acontece da criança, ela tem uma abertura a mais para lidar com as diferenças do colega, mas a criança chega em casa e o pai diz: olha, não interagem com ele não, viu? Aquele menino é esquisito, ele é louco, não brinca com ele. Olha, quando ele vier, você sai de perto, sabe? Então, assim, muitas vezes a escola intervém, a gente conversa, a gente comunica, mas quando chega em casa, às vezes o pai e a mãe têm um pensamento mais arcaico. Sim. E acaba direcionando o filho nesse sentido de separa, afasta. Então, a gente tem que comunicar nas escolas, com as crianças, desde pequenininhos, Sim. falar sobre a importância de respeitar as diferenças e também falar com os adultos. E qualquer oportunidade de falar de autismo eu estou falando porque é importante, é uma necessidade que a gente tem e eu espero que um dia não seja tão necessário a gente bater tanto nessa tecla, mas, por enquanto, ainda assim é muito importante falar sobre autismo. Perfeito.